do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Alegria muito grande poder estar aqui nesta noite. Eu já cheguei sentindo a presença do Senhor, porque a presença do Senhor neste lugar é forte. E se você está na sua casa, você está perdendo. Você está perdendo uma manifestação do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E pessoas vão ser curadas, vão ser transformadas, vão ser libertas, porque o nome do Todo-Poderoso se faz presente no nosso meio nessa noite. Alabassure candarabiachébia. Ai, decalabassúbia. Oh Deus da glória, a manifestação do Espírito é grande neste lugar. Irmão, esse altar está fervendo com fogo. Aleluia. Espero que dê pelo menos para me pregar. Aleluia. Abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 6, o verso de número 25. João, capítulo de número 6, o verso de número 25 até o versículo de número 40. Aleluia. Que tem como texto em cima, escrito: Jesus é o pão da vida. Aleluia. Todos acharam? João capítulo de número 6, verso de número 25. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Diz assim a palavra: e achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que não me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciasse. Versículo de número 27, trabalhai não pela comida que pereça, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, faz tu, para que vejamos e creiamos em ti? E que operas tu? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo de número 33, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo de número 34, disseram-lhe, pois, o Senhor: dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que tudo quanto me der, nada se perca, mas que ressuscite no último dia. E a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Pode assentar, adorando e exaltando ao Rei da Glória. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Todo-Poderoso. A Bíblia nos relata o livro de João. João, o discípulo amado de Jesus Cristo, aquele que deitava ao peito de Jesus Cristo. E João, ele vai nos falar na sua mensagem, dentro da sua palavra,
o livro a qual ele escreveu, o próprio João. Ele vai falar de várias coisas que Jesus fez, vários milagres que Jesus começou a fazer naquela cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus, o versículo a qual nós lemos, capítulo de número 25, a Bíblia diz que, e achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Porque o povo estava acostumado a ver as maravilhas de Jesus, e a Bíblia diz que quando a multidão está com Jesus, Jesus vê que eles passaram dias com Jesus e viu que o povo estava com fome, o povo precisava de alimento. Aí ele vira para Felipe e fala: Felipe, onde daremos dinheiro para comer pão a este povo? Ele falou: nem tantos dinheiro, nem muitos dinheiro vai saciar esse povo. E começa Jesus a perguntar, e agora aparece Tiago, irmão de João, e fala: há alguém ali que tem 5 pãezinhos e 2 peixes? E aí Jesus começa a orar ao Pai e fazer a multiplicação, manda o povo assentar e começa a fazer a multiplicação do pão e a multiplicação do peixe. O povo estava acostumado com isso. Aí a Bíblia diz que agora Jesus pega o seu discípulo e vai para o outro lado. Jesus vai para o outro lado e a multidão volta ao mesmo lugar onde Jesus fez a multiplicação, o mesmo lugar onde Jesus abençoou, e não acha nem Jesus e nem os seus discípulos. E agora pergunta: Rabi, aonde tu está? Aí Jesus vira para ele e fala: vocês não me procuraste, porque eu tenho uma vida eterna e porque eu sou o pão da vida. Mas você me procura para receber bênção do céu, para receber multiplicação de pão, multiplicação de peixe, mas não me segue, não tem a visão de me seguir, porque eu posso fazer pela tua vida e posso te dar a vida eterna. É assim o povo só vem para a igreja quando precisa de bênção. Aí o povo de Israel, Jesus conhecendo o povo de Israel, sabia que o povo agora queria receber só bênção, só as maravilhas, porque no capítulo de número 4, Jesus ele aparece num poço, para uma mulher samaritana, e ele fala para ela: dai-me de beber desta água, e ela fala: se você soubesse, como sendo você judeu e eu sendo samaritana, você pede água a mim de beber, se nós não se falamos. Aí Jesus fala: eu vim aqui para mudar a história, eu não vim aqui para criticar, eu não vim aqui para mudar, eu não vim aqui para carregar peso do passado, nós viemos aqui para transformar. A Bíblia diz: Jesus é o pão da vida, e quando ele chega para dar água da vida, ele chega para dar o pão, ele chega para fazer a libertação, a cura e a transformação. A Bíblia diz que o povo era tão idólatra, que o povo só queria saber de Jesus, porque Jesus, ele fazia multiplicação. O capítulo anterior, o versículo anterior, a Bíblia diz que Jesus, ele anda sobre as águas, ele vai orar ao Pai, os seus discípulos vão ao barco até a Galileia, e Jesus ele vai andando sobre o barco, sobre o mar, e ele vai se apresentar aos seus discípulos. E já era tarde, já era madrugada, e os seus discípulos acham que é um fantasma, e Jesus fala: não, sou eu vim aqui, para vocês possam ver o milagre, para que vocês possam ver que eu estou contigo em todo o tempo. E agora a Bíblia diz que eles estão ali atormentados, e Jesus chega e acalma. E o mais interessante que eu acho dentro desse texto, que quando Pedro toma a frente, Pedro fala assim: se for o Senhor Jesus, faça que eu vou até aí a ti. Aí a Bíblia diz que agora Pedro ele começa a andar sobre as águas, e ele vai até Jesus, e quando ele vai chegando perto de Jesus, ele fala assim: eu também estou andando sobre as águas. Aí ele começa a afundar.
Jesus estava querendo nos ensinar, dentro dessas passagens, a qual escreveu João, que nós precisamos, nós dependemos somente, exclusivamente do Senhor Jesus. O interessante é que aos 12 anos de idade, Jesus está no templo. Aos 12 anos de idade, Jesus está no templo. E José e Maria começam a voltar para sua casa. E vai a caminho, vai caminhando, e achando que Jesus estava com ele. Quando de repente eles se dão conta que não vão, começam a perguntar para todos: viu Jesus? Viu Jesus? Aonde está Jesus? E ninguém sabia onde estava Jesus. Sabe por quê? Porque estão procurando Jesus no lugar errado. Ficam procurando Jesus dentro de Life. Quer ver milagre do Senhor? Quer comer o pão da vida eterna? Chega-se diante da presença dEle, esteja na presença dEle. Jesus, ele orava ao Pai, ele subia ao monte, ele orava, ele jejuava, ele pagava um preço para fazer os milagres. E muitas das vezes, algumas pessoas, nem todas, ficam dentro dos seus lares, esperando acontecer. Aí, igual o versículo a qual nós lemos: não procura porque eu sou o pão da vida, mas me procura porque é aquilo que eu posso dar. É muito interessante essa história. Quando eu vejo as coisas que Jesus começa a fazer, começa a ensinar os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus tinha 12, mas só 3 subia com ele: Pedro, Tiago e João. Só 3 que queriam intimidade com ele. Só 3 que gostavam, andavam do lado de Jesus falando: para quem iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? São homens que pagam o preço, homens que querem ver o bem da nação. E as pessoas ficam se desfazendo de algumas delas, deixando o querer e a vontade do Senhor. Ficam esquecendo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu quero que você feche os seus olhos por 1 minuto e vai até a cruz do Calvário. Você, meu amigo internauta, feche os seus olhos, vai até a cruz do Calvário. Jesus estava nos ensinando aqui. Quantas lágrimas eu já não vejo mais dentro da igreja. Sabe por quê, pastora? Porque toda vez que nós viemos para a igreja, é para receber bênção, não é para derramar diante da presença dEle, e falar para Ele: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado por pagar o preço naquela cruz. A única promessa que tem para mim e para a tua vida, é a vida eterna. Quer alcançar mais de Deus? Busque a presença dEle, se encha da presença dEle. Interessante que, escute, Jesus, quando ia ministrar, Jesus, ele pegava, ou se assentava no monte, num lugar alto, ou se ajuntava no barco com seus discípulos e se afastava da multidão. Mas quando Jesus ia fazer milagre, Jesus estava perto do milagre. Na hora dele ministrar, ele pegava, sentava no barco, subia, ficava no lugar mais alto para ministrar para o povo. Foi assim que aquele homem, 38 anos no tanque de Betesda, Jesus chega para ele e fala: se tu soubesse quantos milagres tem para ti, se tu soubesse a salvação que eu tenho para a tua vida, tu não ficava preocupado com esse lago, você não ficava preocupado com esse tanque,
Você não se preocupava com um anjo balançando essas águas. Aí Jesus cura ele. Que maravilha servir Jesus. Jesus passou por tantas coisas, e muitas das vezes nós passamos só por um pouquinho, e já começamos a murmurar, já começamos a não aparecer mais dentro da igreja. Tem algumas pessoas que, o interessante dentro desse texto, é que se você ler o texto, você vai ver que o povo, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, o povo pede, dai-nos desse pão, para que possamos comer. Ele fala assim, o pão está contigo o tempo todo, eu sou o pão da vida. Aí a Bíblia diz que eles começam a murmurar entre si, falavam, mas não é esse aí o filho de José? Filho de Maria? Nós não conhecemos os seus pais? Como que agora diz que ele é o pão da vida? Pessoas queriam indagar Jesus de onde Jesus veio. Pessoas querem indagar pastores, pastoras, profetas de Deus, da onde ele veio. Eu sei porque uma certa feita eu passei por isso. Agora ele está ministrando, mas ele era um drogado. Eles não sabem o preço que você pagou para estar aqui. Eles não sabem o preço que Jesus pagou para nós termos a vida eterna. Não sabem. Só se importaram que era filho de José e Maria. Quem é José? Quem é Maria? Agora chega Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Deixa para lá. Por isso que Jesus fala no versículo de número 26. Na verdade, vos digo que não me buscai pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. É isso que vocês precisavam. Vocês precisavam se saciar. Jesus, em outras palavras, quis dizer assim, eu estou ministrando aqui a noite inteira eu estou falando da salvação, a noite inteira eu estou falando de vida eterna, e vocês estão preocupados com o alimento. Estamos preocupados com o alimento da nossa carne. Estamos preocupados o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir, o que vamos fazer. E não se preocupamos com a alma indo para o inferno. Eu fiquei muito triste lá na igreja quando eu vi uma jovem que passou na porta da igreja e falou: pastor, eu vou vir na sua igreja. Eu falei: amém, irmã. Num sábado ela saiu com um rapaz, levou o rapaz para a casa dela, o rapaz matou ela. Morreu sem salvação. Porque nós somos negligentes. Nós tínhamos que ter falado: não, vem hoje é a tua oportunidade. A Bíblia diz: pregai dentro e fora de tempo. Em todo tempo pregai. Se tivesse pregado para ela, se tivesse falado para ela: ó, Jesus te ama, venha agora, aproveite essa oportunidade, ela não tinha descido à sepultura. Ficamos preocupados com os nossos interesses. E Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou misericordioso, eu dei a vida na cruz do Calvário pela tua vida, faço o mesmo, paga o preço por uma alma, por uma vida. Sabe por que, pastor, não acontece isso? Porque quando nós vamos para a igreja, meu amigo internauta, principalmente você que não vem, é porque
achamos, vai ser somente mais um culto. Uma vez eu estava pregando na igreja na quinta-feira, aí foi uma palavra boa. Quando acabou, a irmã virou para mim e falou assim: pastor, muito obrigado, era tudo que eu queria ouvir. Não teve manifestação, ninguém rodopiou, ninguém fez nada, mas pastor, porque ela estava acostumada com isso. Ela falou: não teve nada, pastor, mas a palavra veio de encontro à minha necessidade nessa noite. Sabe por quê? Porque ela entrou com um coração de adorador, ela foi para ouvir a palavra, independente do que a palavra vai falar. Porque muitas pessoas, pastora, ela abre a Bíblia e quer tirar alguma coisa dentro da Bíblia. Eu tirei um versículo, que coisa linda. Eu não creio nisso, pastor, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está toda errada, aí ela abre Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não vai te alcançar. Não vai, nós estamos todos errados, a bênção não vai nos alcançar. Agora quando você começa a ler do começo, do início, aí começa a entender que a mensagem, ela tem palavra de vida eterna, ela tem palavras que fortalece, palavras que tiram o homem, a mulher do pecado, aleluia. Aí você começa a entender, você começa a mastigar, aí você não quer abrir a Bíblia e só ler um versículo, você quer ler ela toda, para você entender, amanhã eu vou passar por tribulação, mas a palavra diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Rabassure calabadaia, é assim Jesus, Ele é o pão da vida. Não tristeçai o teu coração, busque somente a presença, Eu sinto que eu estava sentindo falta já. Pastor, eu posso voltar para cá? Você envia outro para lá. Aleluia. A igreja era para estar cheia, a igreja era para estar fervendo, a igreja era para estar um do lado do outro, fogo queimando o pecado, queimando a enfermidade, queimando a prostituição, queimando tudo aquilo que não provém de Deus. Aleluia! Queimando a inveja, queimando as palavras que Satanás se levanta cada dia sobre a tua vida, usando pessoas. Falar: eu não prospero. O segredo da prosperidade é confiar em Jesus e crer. Nós só cremos em Jesus quando nós entendemos que tudo o que Ele fez foi por amor de mim e por amor de você. Aí nós entramos diante da presença dEle, aí desce uma lágrima, a lágrima começa a escorrer do lado assim e fala assim: Jesus, volta logo, o pão da vida, porque eu não aguento mais. Volta logo, o pão da vida, porque eu preciso estar contigo, te adorando, te exaltando lá na glória, e quero levar o máximo de pessoas que eu puder. Aleluia. Esse tem sido o desejo do teu coração? Se não tem sido o desejo do meu e teu coração, nós precisamos renovar a nossa salvação. Se não for, se nós não tivermos mais desejo por almas, se nós queremos criticar tudo quanto é pessoa, só porque a pessoa cometeu um pecado, nós vamos ser julgados. Porque eu quero que eu e você entenda que não eu e você não demos a vida por ninguém, mas nós precisamos tratar a vida bem de cada um dos nossos irmãos.
E se a gente fala que a gente quer ver a igreja cheia, não entenda que é por causa de dízimo e oferta, não. É que quando a igreja está cheia, está o poder de Deus. Quando a igreja está cheia, a necessidade de todos é dizer assim: obrigado, Senhor, obrigado, eu estou aqui para te agradecer, eu estou aqui para te agradecer, ó Deus, eu estou passando por enfermidade, mas eu estou aqui porque o Senhor vai me curar, ó Deus, eu estou alegre porque o Senhor tem me dado tudo, eu estou aqui para te adorar, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me deu a vida, eu estou aqui porque o Senhor é o pão da vida, eu estou aqui, Senhor, porque sem ti nada posso fazer, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de ti, a minha casa precisa de ti, a minha família precisa de ti, o meu trabalho precisa de ti, Senhor, tudo que eu tenho precisa de ti. Se esse povo entendesse, João não ia citar isso aqui dentro da sua sagrada escritura. O que eu e você queremos que Jesus escreve na sua história? O que o pão da vida vai escrever na minha e na tua história? Que coisa que ele vai escrever na tua história? Ele vai escrever assim, ó: está me adorando, ó, que coisa linda. Ele está perdendo tudo, mas ele está me adorando. Ele está doente, mas ele está me adorando. Ele está sendo curado, mas ele está me adorando. Ele está sendo restaurado e ele está me restaurando. Ele não para de me adorar, ele não para de me adorar. Estão falando calúnia dele, ele está me adorando. Estão falando que ele não prega nada e ele está me adorando. Estão falando que ele não canta nada, mas ele está me adorando. Estão falando que ele está fazendo tudo na igreja, mas ele está me adorando. Ele está me adorando. Ele está limpando a igreja, mas ele está me adorando. Ele está varrendo, mas ele está me adorando. Ele está trocando uma lâmpada, mas ele está me adorando. Ele está colocando água, mas ele está me adorando. Ele está me adorando, ele está me adorando, ele está me adorando. Ou nós queremos que Jesus escreve assim: ele ganhou o carro e parou de me adorar. Ele ganhou a casa na praia e parou de me adorar. Irmão, essa palavra é meio... Mas sabe qual era mais linda? Mais linda é porque ele é o pão da vida. E a Bíblia diz que ele só corrige quem ele ama. Sabe por quê? Porque quando nós preparamos uma mensagem, Jesus diz assim, o Espírito Santo fala assim: não é você que vai pregar, é a minha palavra que vai ser ministrada. Por que quando muitas das vezes a igreja está cheia, a mensagem ela é uma mensagem edificante, uma mensagem de cura, de libertação, uma mensagem que todo mundo pula, rodopia? Por quê? Porque Jesus está alegre, porque a igreja está cheia. Eu achei uma coisa muito interessante quando o pastor Carlos foi lá no domingo pregar, e o pastor Carlos falou assim, que chegou uma mulher na igreja e falou assim: o culto hoje não foi bom, o culto hoje não estava do jeito que eu queria. Aí ele falou assim: irmã, então a senhora precisa se converter, porque quem tem que ficar triste é Jesus, porque o culto é para Ele, a adoração é para Ele. É Ele que tem que ficar triste. Por isso que quando Jesus vê a igreja vazia, Ele fica triste. Porque Ele diz assim: o povo só me adora porque eu posso dar, não pelo que eu sou, o pão da vida, não porque eu dei a vida na cruz do Calvário, mas porque eu posso dar bens materiais. É desse jeito. E eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, e nós vamos sair daqui cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus.
com o pão da vida, ainda que tudo pareça que diz que não, ainda que o vento até parece que seja ao contrário, mas a Bíblia diz que Ele acalma a tempestade, Ele anda por sobre as águas, Ele acalma a tempestade e Ele ressuscita mortos, Ele faz milagre ainda, Ele ainda tem um milagre ainda da vida eterna, da salvação, da cura, da transformação. Não importa o teu problema, não importa o teu problema, você que está aqui nessa noite, o Senhor dos Exércitos vai entrar com providência na tua casa, na tua família, Ele vai criar para você ter salvação na tua casa, salvação na tua família, se você buscar, se você entregar a sua vida para Ele, e se você render a si a maior adoração a Ele, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, e tudo é para Ele, para a glória e para o nome dEle. Nós temos que adorar, nós temos que exaltar, independente da situação, independente da circunstância. Um dia vai bem, outro dia vai mal, não, nós temos que ser constante em jejum, em oração, em ministração. Não importa como Deus vai te usar, mas deixa Ele te usar. Abre a tua boca e diz: Jesus, o Senhor é o pão da vida, quem vai te encher é Ele. Ele não chama os capacitados. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus veio nessa noite para que eu e você possamos entender que Ele continua o pão da vida. Ele não mudou, Ele é a palavra de vida eterna, Ele é a palavra de libertação, Ele é a palavra de cura. E se Ele fez uma promessa dentro da tua casa, continue firme, continue adorando, continue exaltando, porque todas as promessas que o Senhor tem feito tem falado na minha vida, Ele tem se cumprido, não porque a gente é bom, não porque a gente merece, mas pela sua graça, é pela sua graça. E quando você vive Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. É isso que vai acontecer na minha e na tua vida. Busque primeiro o pão da vida, busque primeiro o pão da vida. Culto de ceia. Jesus fala: quem não comer do meu pão, do meu corpo, e não beber do meu sangue, não tem pacto comigo. Não está em mim e eu não estou nele. Mas aí ele vai lá para o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí quando eu vejo esse versículo, aí eu vou lá para Romanos 8, versículo de número 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pão da vida, pão da vida eterna, a salvação para a tua casa ainda, a salvação para a minha casa, a salvação. Só não tem salvação para aquele que não crê. Aí não tem salvação. Mas se você está aqui nessa noite e crê, a salvação vai entrar na sua casa. A salvação vai entrar na minha casa, a salvação vai entrar na tua casa. Amigo internauta, a salvação vai entrar na tua casa. Eu quero contar um testemunho breve que eu falei com a pastora. Domingo vai um rapaz lá na igreja. Ele deve estar assistindo, o seu Fernando, e um dia, eu era um diácono, e ele estava lá, ele estava sumido há muitos anos, nós fomos resgatar ele, achamos ele, e levaram para a casa da ex-mulher dele, colocou ele na cama lá, e ele era dessa finura, e ele deitado lá, e todo... coitado, todo largado, magro, seco, cheio de dores. E eu comecei a orar por ele, um diácono, comecei a orar por ele, e o Espírito Santo me revelava, ele subindo aquela escada de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei: Jesus, eu vou falar isso para ele. Aí eu falei para ele,
e em seguida a gente levou ele na casa de recuperação. E se passou-se uns 6 meses que ele ficou na casa de recuperação, e lá ele aceitou Jesus. E um belo dia, o irmão Fernando, o filho dele, a filha dele, desculpa, a irmã Vanessa, ela vai e me manda uma foto dele de terno, subindo a escada, com a Bíblia debaixo do braço. Sabe por quê? Porque ele aceitou o pão da vida. Se não tivesse aceitado o pão da vida, pastor, ele estava morto. Mas ele aceitou o pão da vida, porque ele já não tinha mais vida. Ele ressuscita. Eu tenho um obreiro lá que ele está com a perna ruim, estava com a perna ruim. Ele vai estar domingo aqui, se der para ele contar o testemunho. E ele foi e a médica falou assim, ó, perna melhores do que essa eu já cortei. E a gente começou a orar e agora, para a glória de Deus, ele vai voltar lá com o exame e vai falar com a doutora, olha, você não vai cortar mais minha perna. Ele vai contar o testemunho domingo. Domingo de manhã no CFO. Sabe por quê? O pão da vida faz milagre. O pão da vida não mudou, ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo e ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Quando ele diz lá para a mulher samaritana que ele era a fonte de água viva, porque a Bíblia diz que o samaritano não se davam com os judeus, mas não era porque eles não se davam, era porque o povo judeu era muito fechado. Porque se você ler a história, você vai ver que Salomão e seu filho, que começaram a separar as tribos de Israel, e aí ficou com o reinado de Judá, para não afastar de Davi, para não tirar uma tribo da mão de Davi, da descendência de Davi. E essa tribo ela foi tomada por um exército do rei da Síria. E aí os judeus, os israelitas, que era para um abençoar o outro, para um estar em comunhão com o outro, fizeram divergência. Aí o povo começa a padecer e começa a entrar o pecado dentro do povo de Israel. Quem sofre com isso? O samaritano. Mas Jesus vai lá para salvar aquela mulher samaritana. E Jesus, quando conta a parábola dos 10 leprosos, só um que voltou para dar glória a Deus foi o samaritano. E o problema era quem? Quem era o problema? A Bíblia diz que Jesus ele passa dentro de Samaria. E o povo já não queria passar por dentro de Samaria. Dava a volta para não passar pelos seus amigos. Pelo um povo que aceitou Jesus. Um povo mais abençoado do que o povo de Israel. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqueles que Deus vai salvar, Ele vai vir desse jeito. Vai vir com mais garra, com mais vontade do que eu e você. Porque eles estão vivendo um tempo que eles vão ter que ver que Jesus é o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida e Ele vai voltar e vai buscar. E eles, quando se renderem, vão se render de todo o seu coração. Você crê nisso? Se coloque-se de pé. E que Jesus diz
aquilo que meu Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A sua casa, a sua família, foi Deus que deu. Está nas mãos de Jesus. Ele não vai jogar fora. Só basta crer e confiar. E nessa noite, o pão da vida vai entrar dentro da tua casa. Vai entrar dentro da tua casa. E vai mudar a tua história. Vai salvar, porque há tempo de salvação. Há tempo de salvação para lares aqui nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio, ainda que tudo pareça que não, eu creio na salvação, eu creio na salvação da tua casa, da minha casa, eu creio. E se você crê, ore comigo nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus de poder e glória, nessa noite eu quero te louvar, ó Pai, e te glorificar. E bendizer o teu nome, Senhor, e te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o pão da vida, e eu sei que o Senhor tem salvação hoje para a nossa casa. O Senhor tem salvação hoje para amigos internautas, ó Deus, que muitas das vidas, ó Pai, estão diante do seu computador, da sua TV, do seu smartphone, de joelho dobrado, Pai, querendo aceitar a Ti como único, suficiente e eterno Salvador de sua vida, Pai. Ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Ó Deus, acende a chama, Pai, de estar diante da Tua presença, diante do Teu altar, ó Deus. Oh, meu Pai, fortalece, Senhor, aqueles, ó Deus, que já não querem mais estar na Tua casa. Ó Deus, aqueles que não querem mais, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, estão esfriando espiritualmente, ó Pai, mas visita nesta noite, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida. Visita, pão da vida, nesta noite, e traga vida para esses que precisam e necessitam de um avivamento espiritual. Ó Deus, fortalece eles, ó Pai. Ó Deus, há muitos pastores, pastoras, ó Pai, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, já não querendo mais fazer a Tua vontade, missionários, missionárias, ó Pai, frustradas, ó Deus, mas visita nesta noite, pão da vida, e traga vida, Senhor, traga vida, traga renovo, traga, Senhor, vida espiritual para o Teu povo, Pai, para levar a Tua palavra e o Teu evangelho a todas as nações. Ó Deus, levanta-nos aqui, Senhor, um povo guerreiro, um povo, Senhor, que quer Te adorar e quer Te buscar, não pelo que o Senhor pode dar, mas sim pelo que o Senhor é, Pai. Pela Tua vida, Senhor, que o Senhor deu na cruz do Calvário, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus, e nós queremos estar contigo, em todo o tempo todo, por isso nos acende a chama do desejo, de estar numa presença, nessa noite, Pai, fala com cada um de nós, levanta-nos aqui, Senhor, debaixo da sombra das Tuas asas, nos refortalece, Pai, que nós possamos sair cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, cheia da manifestação do Teu Espírito. Vai de encontro nesta noite e restaura corações aquebrantados, contrito de espírito, pessoas que entrou aqui nessa noite, ó Pai, com a lágrima, Senhor, nos olhos, ó Deus, visita agora nessa noite, Pai amor, Pai querido, visita esta lágrima, Senhor, que está descendo deste olho nesta noite, Pai, recolhe ela na Tua taça, Senhor, e encontra, Pai, ó Senhor, a alegria, Senhor, e que o amanhecer, ó Pai, seja melhor do que hoje, seja melhor do que amanhã, e que a Tua presença na vida dela, na vida dele, nas nossas vidas, seja eterna, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Grande Deus, eterno, maravilhoso, Pai. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra Te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, Deus, eu não preciso deles, senão vou pra Te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Pode entrar, Tu és bem-vindo aqui. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier, Senhor. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração e busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra Te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração, Deus. Eu não preciso deles, senão vou pra Te sentir. Retira ele de mim. Toma as minhas mãos, Deus. Eu não preciso delas, senão vou pra Te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, Deus. Eu não preciso deles, senão vou pra Te sentir. Tira eles de mim, mas vem.
tocar. Pode ficar com elas, dona do coração, Deus. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tire ele de mim, toma as minhas, oh Deus. Eu não preciso delas, vou pra te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Pode, não preciso deles se não for pra te sentir, Senhor. Tire ele de mim, mas vem, Senhor, mas vem. Glória a Deus, que as palmas louvem e adorem ao nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, que culto maravilhoso. Creio que todos aqui estão saindo revigorados pela presença gloriosa deste nosso Deus tremendo e maravilhoso. Em poucas palavras, eu quero deixar aqui o versículo que fica em Provérbios 3, o versículo 9 e o versículo 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. O segredo, né, de uma vida próspera com o Senhor é estar aqui, dar aquilo, né, a primícia para o Senhor, dar, né, chegou ali, primeira parte é do Senhor. Muitos, né, deixam, né, não querem ouvir esta palavra e o que? Acaba passando por dificuldades. Eles não enxergam que a questão do devorador não é só na parte financeira, mas também na saúde. Né, o inimigo, ele adentra ali para querer tirar, né, o seu bem-estar, mas nós podemos fechar isso com o quê? Dando aquilo que é do Senhor. Né, aqueles também que receberam, que fizeram o compromisso de estar ali, né, adotando uma criança ali para o Paquistão, também faça a sua parte, né, o irmão está ali, o presbítero Mário, ele que está ali, ele já quer enviar esse dinheiro, então eu creio que até semana que vem todos terão recebido já o pagamento. Então faça aí, dê a sua parte, que vocês vão ver que glória o Senhor vai derramar sobre as vossas vidas. Nós temos vivenciado isso, porque missão está no coração de Deus, né? Então que nós façamos também a nossa parte, dando a nossa oferta, o nosso dízimo, nossa oferta missionária também. Nós não podemos ir, mas nós podemos enviar. Amém? Então, faça aquilo que é de melhor para o Senhor. Pega essa noite aí, com gratidão ao Senhor, aquilo que é do Senhor, e vamos orar neste momento, abençoando cada dizimista, cada ofertante. Irmãos que estão aí, né, não estão aqui na igreja, vocês podem ofertar também, aí utilizando, né, o aplicativo PicPay que está aí na sua tela, através do cartão de crédito, é bem rápido, outra vez aí da conta corrente também do Bradesco. Vocês podem fazer a oferta, vocês podem dizimar, não tem problema, né? Se você não está aqui na igreja, você pode fazer aí mesmo da sua casa. Então, pegue do seu melhor também. Se você tem o desejo de, né, de estar aí ofertando, coloque aí, faça o seu depósito, que Deus vai abençoar rica e poderosamente. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Jesus querido, Deus maravilhoso, Senhor, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que tem ofertado na tua casa, que tem dizimado, que tem colocado, Senhor, esse propósito no seu coração, Senhor, de adotar uma criança do Paquistão. Jesus querido, eu sei, Senhor, ó Pai, que tudo isso que o Senhor tem feito aí já com aquela obra do Maranhão, papai querido, eu creio que tudo isso, Senhor, ó Deus, é porque o Senhor vai abençoar de maneira poderosa os teus servos, de maneira poderosa este ministério, ó Pai, porque tu sabes, tu conheces o nosso coração, tu sabes, Senhor, o quanto amamos missão. Jesus querido, venha, Senhor, abençoar, abrir portas de emprego, papai querido. Jesus, tu sabes, Senhor, que tem vidas aí, quantas irmãs, às vezes tem a irmã que fala: como eu queria dizimar, como eu queria ofertar. Jesus querido, tem esse desejo no seu coração, então, Senhor, abre a porta de emprego, ó Pai. Jesus, quantos estão aí, papai querido, né, vivendo uma vida aí que não agrada ao Senhor, Jesus querido, gastando dinheiro naquilo que não é pão, Jesus querido, mas, Senhor,
Se preciso for, Jesus querido, tira do ímpio, mas dá para o teu servo, papai querido. Abre uma porta, realiza um milagre, Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As palmas louvam e engrandecem este nosso Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Antes, porém, lembrando aos irmãos que domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso CFO, curso de formação de obreiro. Estará aqui ministrando a palavra de Deus o pastor Cláudio Nunes. Estará também reunido todo o ministério, os pastores, evangelistas, os presbíteros, diáconos, cooperadores, estarão aqui para receber uma porção da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? E logo mais à noite, às 18 horas, o culto com as nossas irmãs do Círculo de Oração, às 18 horas, no domingo, o culto com as nossas irmãs do Círculo de Oração, amém? O nosso irmão Ricardo Pereira, ele pede oração pela saúde de seu pai, que se encontra enfermo. A irmã Irene Perene pede oração por Giovanni. E também o irmão Fernando pede oração por seu pai Adilson e sua mãe Hilda. E o pastor Adalberto pede oração por Jéssica. Amém? Vamos estar orando e nessa oração estaremos encerrando em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e grande Pai, neste momento nós apresentamos ao Pai, o pai do nosso irmão Ricardo que se encontra enfermo. Senhor, vá de encontro, Senhor, a esta enfermidade. Repreende esta enfermidade, Senhor, dá saúde ao corpo deste homem, ó Deus, para que lhe acrescente a fé e que ele tenha um conhecimento e um relacionamento do Deus que nós servimos. Senhor, nós juntamente com esta igreja, Senhor, oramos, rogamos, suplicamos, porque cremos no poder que é no Teu nome, Senhor. Também nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, pela Giovana Girardi Basso. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a esta pessoa. Toca-lhe, Senhor, ó Pai, aonde ela precisa ser tocada, cura aonde ela precisa ser curada, restaura aonde ela precisa ser restaurada e renova, Senhor, as suas forças no poder do nome de Jesus. Também nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo Adilson e sua mãe Hilda, Senhor. Vai de encontro, Senhor, ó Pai, ao Adilson, a Hilda, Senhor, a sua mãe. Pai querido, entra com providência, Senhor, ó Pai. Entra, Senhor, ó Deus, com o Teu poder que cura, que restaura, que renova, Senhor, e faça o milagre. Apresentamos também a Jéssica neste momento, Senhor. Venha de encontro a esta moça, Senhor, ó Deus. Venha curando, venha fortalecendo, venha restaurando, venha cumprindo os Teus propósitos sobre a vida dela, Senhor. Aos nossos irmãos internautas que estão em casa também, Senhor, eu estendo as minhas mãos agora, ó Deus, e eu clamo, eu oro, eu suplico por cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que não pôde estar aqui nesta noite por motivo de força maior. Também oro por aqueles que estão enfraquecidos na fé, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, sem força para orar e muitas vezes até negligenciam, ó Deus, e não assistindo, ó Deus, às nossas transmissões, não cultuando conosco. Deus, vai de encontro, põe as Tuas mãos, levanta, fortalece, renova, restaura, enche do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que haja, Senhor, um novo tempo, Senhor, para que haja, Senhor, um despertamento espiritual. Senhor, há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já dizia: desperta tu que dormes, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Pai, com fé no poder restaurador, nós oramos por essas pessoas, oramos pelos filhos pródigos, por aqueles que estão distanciados, afastados, traga-os de volta. Em nome do Senhor Jesus, oramos pela nação brasileira, oramos pelos nossos governantes, oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que haja, Senhor, ó Pai, um avivamento no Brasil, um despertamento no Brasil, para que neste momento de pandemia em todo o mundo, Senhor, que milhões e milhões de almas se rendam aos pés do Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como o único e suficiente Salvador. Assim nós oramos nesta noite, pedimos e clamamos e suplicamos o Teu nome, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos. Que a graça e o grande amor de Deus, as doces e as imensuráveis consolações do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, os vitoriosos. Digam: Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.